Com base nas pesquisas feitas, foram analisadas as residências de 4 pessoas que se propuseram a participar e foram coletadas as informações por meio de observação dos medicamentos presentes. E assim, se pôde analisar suas características e seu devido armazenamento. Das pessoas que moram nas residências pesquisadas, 58% eram do sexo feminino e 42% do sexo masculino, com média de idade de 49 anos e amplitude de 12 a 80 anos. Fazendo um parâmetro entre as residências analisadas, a quantidade de medicamentos em estoque foi de 97 medicamentos, com média de 24 por residência, sendo que o menor número encontrado foi de 21 e o maior 27. O local de armazenamento dos medicamentos deve ser adequado, ou seja, longe da umidade, do calor e da luz direta, para que ele não perca suas propriedades. Veja na bula se o medicamento requer alguma condição especial, por exemplo, de temperatura. Se for o caso, ele pode ser colocado na geladeira. Também é importante manter os medicamentos em suas embalagens originais com as bulas em armários que sejam fora do alcance de crianças. As tarjas nos medicamentos são importantes porque classificam eles de acordo com o risco que apresentam ao paciente. Existem os medicamentos sem tarja, não precisam de prescrição médica e são utilizados para o alívio de sintomas comuns como azia, má digestão e outros. Existem também os medicamentos de tarja vermelha, de 2 tipos, os vendidos mediante a apresentação da receita e os vendidos com a retenção da receita. Geralmente são medicamentos controlados e só podem ser vendidos com receituário especial de cor branca. Existe também a tarja preta, são medicamentos que exercem ação sedativa ou ativam o sistema nervoso central. Esses só podem ser vendidos com receituário especial de cor azul. Devem ser utilizados com cautela, pois podem causar dependência. Os medicamentos de tarja amarela são os medicamentos genéricos. Além da tarja amarela, apresentam um G em azul e a inscrição medicamento genérico. Caso necessitem, apresentam tarjas ainda de outras cores. A validade de um medicamento é a data limite para a utilização desse produto com garantias de especificações estabelecidas, com base na sua estabilidade. Após isso, a garantia de que o medicamento irá funcionar adequadamente não é mais dada. Portanto, é importante que medicamentos vencidos sejam descartados de forma correta. Dos medicamentos listados, 25% dos medicamentos possuem sua respectiva bula. A bula contém informações de extrema importância quando se trata sobre o uso de medicamento. São informações como riscos oferecidos pelo medicamento, informações sobre quais são os riscos ao ingerir um medicamento, se há riscos ao dirigir ou operar alguma máquina. Reações adversas. Quais as reações o organismo pode apresentar quando se ingere um medicamento, tais como alergias, tonturas ou vômitos. Conduta no caso de superdosagem. Como reagir no caso de ingerir uma quantidade maior que a indicada? É necessário procurar ajuda médica com emergência ou seu próprio organismo se encarrega de eliminar o excesso? Posologia, dosagem e a sua administração correta. Como deve ser administrada a medicação? A dosagem, os horários e a forma de administrá-la. Contraindicação. Na bula, existem informações de quais os pacientes não devem utilizar o medicamento. Também apresenta a lista de sua composição, facilitando para o paciente a identificação de compostos que não devem ser administrados por algum motivo. Cuidados na conservação. Qual a temperatura que deve ser conservado o medicamento? Há necessidade de manter em um local resfriado? Precisa evitar luz? São algumas das informações sobre o armazenamento que o paciente irá encontrar na bula. A não leitura da bula pode comprometer o bom andamento do tratamento. Sem informações importantes, o paciente corre o risco de desistir do tratamento ou acabar por fazer interações medicamentosas que prejudiquem a ação do medicamento no organismo. Em relação à forma farmacêutica, foi observada a maior quantidade em comprimidos, totalizando 47,5%. Os comprimidos revestidos apresentaram uma porcentagem de 9,9%, enquanto as cápsulas 8,9%. As dragas apresentam valor de 6,9%, soluções com 10,9%.
Cremes e pomadas, ambos apresentam a porcentagem de 5% cada, enquanto que somente 2% estaria associado à suspensão, pastilhas e pós-grânulos. As diferentes formas farmacêuticas existem para facilitar a administração, garantir a precisão da dose, proteger as substâncias durante o percurso pelo organismo, garantir a presença no local de ação específico, facilitar a ingestão de substância ativa e proteger o medicamento devido às restrições físico-químicas de substâncias ao princípio ativo do medicamento. Em alguns casos, as formas farmacêuticas servem para facilitar a administração de medicamentos por pacientes de faixas etárias diferentes, ou em condições especiais, como por exemplo formas líquidas, orais ou sublinguais para pessoas com dificuldade em ingerir sólidos, no caso, cápsulas ou comprimidos. Ou ainda, visando potencializar a ação do medicamento e evitar contato com determinadas áreas ou frações do corpo, caso medicamentos transdérmicos, intravenosos ou de supositórios. Para uma criança, por exemplo, é mais fácil engolir gotas e um pouco de água do que engolir um comprimido. A via de administração mais utilizada foi a via oral, com 84,4%. A via tópica vem em segundo lugar, com 13,3%. A via injetável foi utilizada com 1,1% e a via inalatória com 1,1% também. Na via oral, muitos medicamentos são administrados, como, por exemplo, líquidos, cápsulas, comprimidos ou comprimidos mastigáveis. Como a via oral é a mais conveniente e geralmente a mais segura e menos dispendiosa, ela é a via mais utilizada. No entanto, ela tem limitações devido ao trajeto característico do medicamento ao longo do trato digestivo. Quando se toma um medicamento por via oral, alimentos e outros medicamentos no trato digestivo podem afetar a quantidade e a rapidez com que este é absorvido. Dessa forma, alguns medicamentos devem ser tomados com o estômago vazio, outros devem ser tomados com alimentos, outros não podem ser tomados com certos medicamentos e, em alguns casos, a via oral é contraindicada, como, por exemplo, quando a pessoa não pode tomar nada pela boca, quando o medicamento deve ser administrado rapidamente ou quando o medicamento é mal ou irregularmente absorvido pelo aparelho digestivo. Nesses casos, a via de administração mais indicada é a parenteral. A via parenteral é a via na qual a administração do fármaco se dá através de injeção. Existem vários tipos de vias injetáveis. A via subcutânea, que é quando se insere uma agulha no tecido adiposo, logo abaixo da pele. Essa via é muito utilizada por portadores de diabetes que precisam realizar a insulina diretamente no tecido adiposo. A via intramuscular é preferível à via subcutânea quando são necessárias maiores quantidades de um produto farmacêutico. E na administração por via intravenosa, insere-se uma agulha diretamente na veia. A via intravenosa é a melhor maneira de disponibilizar uma dose precisa por todo o corpo de forma rápida e bem controlada. Há também os medicamentos de uso tópico, que são utilizados por seus efeitos locais e, assim, são mais comumente usados no tratamento de doenças cutâneas superficiais, como psoríase, eczema, infecções de pele, prurido e pele seca. E sobre a forma de via inalatória, são relativamente poucos os medicamentos administrados dessa forma, pois a inalação deve ser controlada cuidadosamente para que a pessoa receba a quantidade correta de medicamento em um determinado período. Além disso, pode ser necessário um equipamento especializado. Sobre a classificação terapêutica, foi observado que 13,8% dos medicamentos eram anti-inflamatórios, 10,6% dos medicamentos eram suplementos alimentares, 8,5% dos medicamentos eram analgésicos, 6,4% dos medicamentos eram antibióticos, 6,4% hormonais, 4,3% antidiabéticos, 4,3% anticoagulante e 42,6% outros. A classificação terapêutica é importante porque com ela conseguimos classificar os medicamentos
de acordo com a condição que o paciente tem, ou seja, podemos traçar um perfil medicamentoso do paciente, tendo em vista os medicamentos utilizados e olhando para a sua classificação farmacêutica. Created using Powtoon.